Olá! A sugestão de hoje na saleta de leitura é para aqueles que gostam de ler sobre temas de filosofia. Apresento um maravilhoso livro, A Aventura do Pensamento, escrito por Fernando Savater, uma edição da LEPM Editora. Fernando Savater é um dos mais importantes pensadores da nossa época. E ele é especialista em educação e em ética. E neste livro ele apresenta os principais pensamentos dos filósofos a partir de Platão até Michel Foucault. Se engana quem pensa que é uma linguagem para iniciados e que é um texto de difícil compreensão. Ao contrário, é um livro feito para aqueles que desejam se iniciar nos conhecimentos filosóficos e ter uma primeira ideia daquilo que os grandes pensadores produziram. Para iniciar, na parte da introdução, temos dois pequenos subtítulos que eu imagino que valeriam a pena ser lidos agora. O primeiro é Pensar e Duvidar. A diferença fundamental entre um sábio oriental e um filósofo é que o sábio resolve tudo por conta própria. Vai para a montanha, medita e sofre mudanças íntimas na solidão, considerando o discípulo muitas vezes como um estorvo. O filósofo não. Não sai vendendo conhecimento, mas joga com ele, questionando de alguma forma as certezas dos outros e criando uma inquietação quanto ao que os outros querem saber. Eu sempre acreditei que filosofamos não para resolver dúvidas, mas para adquiri-las. A filosofia não tenta analisar tudo de maneira aforística, ou seja, isolada, mas sim encontrar uma relação. Procura ter uma visão total de conjunto, criando um espaço para guardar as coisas que vão surgindo. Ou seja, o problema hoje não é que não saibamos as coisas, mas sim que recebemos uma quantidade imensa de informações, principalmente pela internet. Porém, essa massa de informações pode ser verdadeira ou falsa, irrelevante ou importantíssima, ter fundamento ou não. O importante, o problema, não é receber informações. Ao contrário, a quantidade delas é tão grande que não conseguimos lidar com tudo. O importante é saber aplicá-las em algo para não ficar sufocados. Assim, a filosofia pretende criar um espaço que abrigue as coisas relevantes e sirva de muralha contra o irrelevante, o trivial, o enganoso. É preciso ter critério, saber separar o joio do trigo, permanecendo apenas com o que é valioso. Na sequência, temos um outro subtítulo chamado A Função da Filosofia. Para que a filosofia não seja considerada uma matéria snob ou pedante, deve se originar dos conflitos pessoais. Ou seja, todos nós, algum dia, passamos por alguma situação que nos torna filósofos. A morte de uma pessoa querida, um fracasso profissional, uma frustração política. Quando está tudo bem, simplesmente não pensamos, porque não faz falta. As coisas vão caminhando e
Não refletimos sobre elas. Só pensamos quando, de repente, algo não funciona, algo nos desperta. Um pesadelo, por exemplo, nos ajuda a refletir. Recorremos à filosofia se estamos abalados por uma desilusão, uma derrota, um pavor. A filosofia é a ferramenta que sempre permite nos questionarmos. E a partir daí, então, começa o desfile dos pensadores, como eu já disse antes, partindo de Platão, passando por Aristóteles, São Tomás de Aquino, Hobbes, René Descartes, John Locke, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Karl Marx, Nietzsche, Bergson, John Dewey, Santayana, Unamuno, Russell, Ortega y Gasset, Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Sartre e terminando por Foucault. Como eu disse no início, para aqueles que pretendem se iniciar nos pensadores, conhecer um pequeno resumo básico de suas principais contribuições, este é um excelente livro. Portanto, a recomendação de hoje, A Aventura do Pensamento, de Fernando Savater, editora LPM. Se você gostou, lembre-se de deixar um like, porque esse like é aquilo que vai fazer com que este vídeo chegue a um número maior de pessoas. E se achar interessante, inscreva-se no canal. Boa leitura!